Olha só, está começando no mundo dos investimentos e você ainda não sabe o que significa Datacom e DataX. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho, com bastante detalhes, descomplicar essa história. Meu nome é Natanael Filho e eu estou aqui para ajudar a descomplicar um pouco as finanças, ok? Datacom e DataX são duas datas muito importantes no calendário dos investidores de ações e de fundos imobiliários. Essas datas são datas que referenciam data de corte e data pós-corte, aonde você vai direcionar os seus investimentos para que você faça jus aos dividendos e aos juros sobre capital próprio. É claro que se você é um investidor experiente, você já sabe disso, mas olha só, tem muita gente que está iniciando no mundo dos investimentos e desconhece essas duas datas, a Datacom e a DataX. Por isso a relevância desse vídeo. Se você já conhece, beleza, deixa aí um joinha da colaboração com o amigo aqui, mas se você não conhece, fica que você vai entender. Dividendos e juros sobre capital próprio são termos muito usados na renda variável. Envolve ações, fundos imobiliários, ou seja, são investimentos que você faz e que periodicamente, e cada empresa vai determinar essa periodicidade, essas empresas remuneram os seus investidores com um percentual dos lucros auferidos no período. Auferidos é uma palavra bacana, né? Ou seja, elas tiveram algum lucro no período e elas vão distribuir esses lucros por cota ou por ação para os seus cotistas e acionistas. Pô, Natan, você falou de dividendos e juros sobre capital próprio. JCP, vamos chamar de JCP. Sim, eles são formas de remuneração que as empresas têm com os seus cotistas e acionistas, mas eles têm uma pequena diferença. E aí é por parte da empresa e também da nossa parte. Do nosso lado, os dividendos são isentos de imposto de renda, até hoje. E JCP você declara e recolhe 15% do imposto de renda. Já as empresas, elas, quando pagam o JCP, elas têm uma tributação diferente. Elas pegam esse valor que está sendo distribuído com os seus acionistas e elas têm uma isenção de contribuição social, que é um tratamento da empresa. Então, para a gente, dividendos isentos, JCP, 15% de imposto de renda. A empresa tem uma tratativa diferente, mas ela tem vantagens tributárias quando ela paga JCP. Bom, agora que você já entendeu um pouco do economês, toda essa terminologia de dividendos JCP, vamos falar de mais um que é a Datacom, que é o objetivo desse vídeo. Datacom é a data limite para você comprar uma ação de uma empresa ou uma cota de um fundo imobiliário e ter direito, essa é a parte importante, ter direito à remuneração que essa empresa vai pagar para você através dos dividendos ou do JCP. É a data limite. Tem que comprar antes daquela data para poder fazer valer o seu direito de receber no futuro, que a gente vai falar mais adiante, o pagamento dos dividendos ou do JCP daquela empresa. E aí, Natan, quando que é a tal da DataX? A DataX é o dia seguinte. Se a Datacom é hoje e você compra a ação ou a cota do fundo amanhã, você não tem direito a essa remuneração anterior. Fim de papo, não adianta chorar. Um dia e você perde aquela remuneração anterior. Então, essa é a linha de corte. Antes desse dia, Datacom, depois desse dia, DataX. Um detalhe muito importante. Às vezes o cara fala assim, pô, peraí, isso me deu uma excelente ideia. Vou comprar a ação ou a cota do fundo um dia antes, ou seja, dentro da Datacom, e vendo no dia seguinte, porque aí eu recebo os dividendos ou o JCP, e aí depois eu vendo, e aí eu faturo uma grana. Bola fora. Olha o que acontece. As ações
E os fundos imobiliários que pagam dividendos JCP, eles têm o seu valor reduzido no dia seguinte. Não pensa que você está perdendo dinheiro não, porque se ele for um investimento bacana, ele recupera rapidamente, porque as pessoas vão ficar interessadas em ações e cotas de fundos que pagam bons dividendos. Então, fica tranquilo. Existe uma discussão no mercado, mas isso é uma outra história. Mas entenda bem esse mecanismo. Se uma ação vale R$ 10 e ela paga 10 centavos de dividendos, no dia seguinte ela passa a valer R$ 9,90. Ela deduz os dividendos pagos naquela data anterior. E aí, Natan, como é que eu sei qual é a data com e data ex, ou a data do pagamento, que é mais importante, a hora que a gente vai ver a grana caindo na conta? As empresas, elas têm um site chamado Relação com os Investidores, chamado de RI. Você digita o nome da empresa RI, ele abre lá, o que a gente chama de lâmina, você pode ver todos os dados e elas determinam. Então, muitos sites pegam essas datas e publicam também. Então, as empresas são responsáveis por informar aos seus investidores quais são as data com, data ex e data de pagamento daquela ação ou daquela cota do fundo. Dá uma olhada nesse exemplo que eu selecionei aqui, que eu peguei a Petrobras como uma referência e você vê que ela já publicou que vai pagar JCP ou JSCP, juros sobre capital próprio, aos seus acionistas no dia 20 de agosto de 2025. A data com é 2 de junho, ou seja, quem comprou a ação da Petrobras até o dia 2 de junho tem direito a receber juros sobre capital próprio no dia 20 de agosto. E ela colocou também a data onde ela vai pagar os dividendos. Ela colocou uma data aí diferente, ou seja, quem comprou ações da Petrobras até o dia 2 de junho de 2025, ela vai pagar os dividendos no dia 22 de setembro. Ou seja, ela publicou a data, pagamento de dividendos e pagamento de JCP, data de pagamento e a data com. Se você comprou no dia seguinte, você não faz jus àquela remuneração dos dividendos ou do JCP. Ou seja, 3 de junho em diante, você perde aquela remuneração. Tem que comprar antes do dia 2. Beleza? Muitos sites, além do portal lá da empresa que tem a relação com os investidores, muitos sites, muitas páginas na internet publicam essas datas porque sabe da relevância e da importância que elas têm. O portal lá, o site Investidor 10, ele também traz isso para você. Eu sou assinante, não sou contratado do Investidor 10, mas é um portal bacana, ajuda a fazer todo esse controle de investimentos e tudo isso aí. Ele lista lá as data com, data de pagamento, aonde eu extraí essas informações aí que eu falei da Petrobras. Então, muito bacana, para todos os investimentos ele tem lá, tem um link, você acessa e você consegue ver no mês quais são as empresas que estão pagando dividendos ou JCP para os seus acionistas e cotistas. Beleza? Então, dá uma olhada. Ele tem uma área que é grátis, então você não vai gastar nada. Eu pago porque eu faço outros controles, então eu sou assinante do Investidor 10, mas você tem acesso ao Investidor 10 de graça para ver essas informações lá. Então, afinal, qual é a vantagem de você pegar essa graninha do mercado, os dividendos e os JCPs? Então, existem vários ativos que pagam dividendos e JCP. E a grande vantagem é que você diversifica a sua carteira de investidor. Você tem liquidez. Se você fizer uma análise bacana, fizer bons investimentos, você vai ver
o seu capital crescer e baixo valor inicial. Existem fundos imobiliários com cotas de R$ 10. Existem ações menos de R$ 10. Então você não precisa fazer um grande investimento e como os dividendos e o JCP são pagos pela quantidade e não pelo valor, você vai ganhar menos porque você tem menos cotas ou ações, mas você continua ganhando. Então é uma forma de você ver o seu bolo crescer, mesmo tendo pouca grana para investir. Beleza? Então eu uso muito os fundos imobiliários e uso bastante as ações como forma de criar uma renda passiva para garantir aí uma remuneração, muitas vezes mensal, dos dividendos e os JCPs. Beleza? Agora que a gente está encerrando o papo, manda isso aí para o seu amigo que está iniciando no mundo dos investimentos, para ele entender um pouco melhor sobre Datacom, DataX, dividendos, JCP, tudo que está relacionado a essa área. Até a próxima.